Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o Bibo e eu ensino pessoas a fazerem fotos melhores. E o tema da aula de hoje é fotografia no modo manual. Para que serve a gente aprender a fotografar no modo manual? É uma forma da gente usar 100% do que o equipamento tem para oferecer e ter um melhor controle, ter mais precisão também. Quando a gente fotografa no modo manual, a gente vai sempre mudar e escolher 3 configurações básicas da câmera a cada momento, praticamente a cada clique. Claro que se você está no mesmo ambiente, você não vai precisar ficar mudando tanto, apenas pequenos ajustes, mas você tem que ter em mente e dominar esses 3 pilares que a gente vai abordar um a um aqui nesse vídeo. Quando você fotografa no modo automático, ou seja, quando você abre a câmera do celular, aponta e tira foto, o próprio equipamento vai se encarregar de escolher essas 3 configurações, tentando chegar numa exposição que ele julga ser ideal. O que é uma exposição ideal? A gente vai ter um gráfico que é o fotômetro, que é um tema para um outro vídeo que também é bem complexo, mas basicamente quando a gente está no zero, é quando a foto vai ficar com uma exposição não tão clara e não tão escura. É geralmente o que a gente enxerga. Além de melhorar a precisão para a gente ter fotos melhores usando o modo manual, aumenta também o leque de possibilidades. Existem alguns estilos de fotos que a câmera no modo automático provavelmente nunca ia entender, nunca ia pensar que você talvez quisesse fazer esse tipo de foto. Por exemplo, é uma foto do tipo HDR, que é uma exposição bem balanceada. Alguns celulares têm essa função, ou seja, você precisa habilitar. E um outro exemplo são fotos de silhueta. O que é isso? São fotos bem escuras, onde a gente só consegue ver o contorno da pessoa e ela está toda preta, geralmente contra o céu, contra uma iluminação bem forte. No modo automático, nunca que uma câmera ia fazer isso. Então depende muito do que você quer, porque a fotografia tem um lado humano. Para quem quer essa foto, quem que vai ver, o que a gente vai fazer com ela. É uma foto mais de expressão artística ou é um produto para alguma loja, para alguma pessoa. Tudo depende do contexto, de como a gente vai utilizar ela. Vai ser uma sequência de fotos que a gente vai postar. Essas fotos vão ter algum texto explicando como que elas foram feitas, alguma história. Então tudo depende de como a gente vai passar essa mensagem. Bom, vamos falar agora dos 3 pilares do modo manual, que regem toda a fotografia. A boa notícia para você é, mesmo que você saia desse vídeo e não pratique, as suas fotos já vão melhorar muito, você vai ter uma percepção diferente, sua visão já vai aumentar, já vai expandir, e você vai automaticamente passar a fazer fotos melhores. Então vamos lá, esses 3 pilares, qualquer um deles que a gente altera os valores, as suas fotos vão obrigatoriamente ficar ou mais claras ou mais escuras, isso não tem como mudar. E além disso, cada um deles é responsável por mudar um fator estético na sua imagem, tá? Então vamos lá, o primeiro que a gente vai abordar agora é o ISO, tá? O que significa ISO? Não é uma sigla nem abreviação de nada. O que é o ISO fisicamente na câmera? Ele simplesmente aumenta a sensibilidade do sensor fotográfico. Então toda a luz que atinge vai atingir com maior intensidade, porque o sensor ficou mais sensível. Imagina que o sensor da sua câmera é uma pessoa de olho castanho. Aí quando você deixa ele mais sensível, é como se você tivesse trocado esse olho castanho para um olho azul, por exemplo. Quando incidir a luz, vai ter um impacto maior. E o que acontece quando a gente aumenta o valor da ISO? O sensor fica mais sensível e você vai ter uma foto bem mais clara e, consequentemente, com mais ruído. O que é o ruído? São pontinhos coloridos que ficam pela imagem e também tiram um pouco da nitidez, um pouco da qualidade. Mas antes foto com ruído do que foto sem iluminação, com fotos escuras. Automaticamente, quando a gente não tem luz na cena, por exemplo, em fotos noturnas, em ambientes sem muita iluminação, automaticamente a câmera já vai colocar um pouco de ruído. Então o ruído, na verdade, ele é um sinal de má iluminação na cena. Aproveitando para dizer que existe certo preconceito com a ISO por conta dessa teoria que eu acabei de explicar. Muitos fotógrafos acabam usando sempre a ISO no mínimo, tá? O valor de ISO 100, ISO 200, para não ter esse ruído. Mas em muitas situações você precisa colocar, porque a gente vai ainda estudar os outros 2 pilares para você entender, e tudo serve, tudo em questão de você balancear esses 3 para ter uma exposição legal. Então tenha em mente que uma ISO alta nem sempre é ruim, às vezes é necessário. Por isso que fotos de celular não costumam ficar tão boas à noite, porque o tamanho do sensor fotográfico do celular é bem pequenininho. Então acaba que a ISO, pouco que sobe, já destrói bastante a foto, já coloca bastante ruído. Agora é a velocidade do obturador. O que é esse obturador? A gente acabou de falar do sensor fotográfico e ele fica protegido por uma cortininha. Sempre que a gente clica, essa cortina ela sobe e ela desce. É aquele barulhinho de clique que a gente escolhe, é o obturador subindo e descendo. E a gente consegue definir a velocidade com que ele vai subir e descer. Se vai ser uma velocidade rápida ou se vai ser lento. E ele determina também a quantidade de iluminação. Se a gente usa uma velocidade lenta, ele vai demorar para subir e descer, vai entrar mais luz e você vai ter uma foto mais clara.
O mesmo serve se for mais rápido, entrou menos luz e você vai ter uma foto mais escura. E qual que é o outro fator estético que ele impacta na imagem? É o fator se a foto vai sair borrada ou congelada. E é um pouco óbvio, se você usa uma velocidade mais rápida, a foto foi capturada mais rapidamente, você vai ter um movimento mais congelado. Então, para captar uma pessoa correndo, uma corrida de cavalo, por exemplo, você precisa usar velocidades mais altas, como 200, como 500, como 1000. E para exposições mais lentas, para fotos de natureza, por exemplo, você vai usar exposições mais lentas, tá? E, consequentemente, você vai ter uma foto mais clara. Então, se você está usando uma foto mais clara com uma exposição lenta, provavelmente você vai ter que abaixar a sua ISO para compensar e não ter uma foto muito clara. Mas calma que a gente ainda vai abordar o terceiro pilar. E antes de abordar o terceiro pilar, eu quero falar que as velocidades são medidas em segundos, tá? E as mais comuns são frações de segundo. Por exemplo, velocidade 100. Na verdade, ela é 1 sobre 100. Se a gente dividir, fica 0,001 segundos. É o tempo que ela vai subir e descer. E a gente tem algumas regrinhas básicas, como velocidade de 60 costuma ser uma velocidade básica para você que é iniciante e não tem a firmeza ainda, as técnicas corretas de respiração para segurar a câmera correta. Dessa forma, as suas fotos não vão sair tremidas e também você vai congelar o movimento das pessoas. Assim como tem uma base para você fotografar uma pessoa correndo, que costuma ser 250, uma corrida de cavalo é de 500 ou até 1000 de velocidade, e assim por diante. São apenas padrões que a gente vai criando com o tempo, e você, assim que você começar a fotografar, você também vai criar alguns padrões, vai começar a decorar, vai saber os seus limites. E é claro que você vai errar muita foto, você tem que errar, você tem que explorar diversas velocidades para conhecer o seu equipamento, para ver os resultados, para entender exatamente como é que funciona. Então a dica que eu dou é não fique planejando muito, vai clicando, mudando a velocidade. Na hora que você vê as fotos no computador depois, você consegue ver a velocidade que você usou nas fotos. Então não se preocupa muito quanto a isso. E agora a gente vai abordar o terceiro pilar, que é a abertura do diafragma, que é a abertura da lente, que a gente vai definir se vai ser muito aberto ou muito fechado. E funciona igual uma janela. Se a gente usa uma abertura muito aberta, vai entrar mais luz e a gente vai ter uma foto mais clara. Mais fechado, uma foto mais escura. E qual que é outro fator que a abertura do diafragma determina na fotografia? A profundidade de campo, tá? O que, que é isso? Sempre que a gente vai fotografar, assim como o nosso olho, a gente tem somente um ponto de foco. A gente só consegue focar em uma pessoa, em um motivo, em um objeto, tanto faz. Quando a gente foca nessa pessoa, tudo que está ao lado dessa pessoa também está em foco, tá? Tudo que está na frente e atrás não está em foco. E a profundidade de campo determina esse campo para frente e para trás. Então, por exemplo, se eu vim até aqui mais ou menos, você vai ver que eu estou fora de foco, porque o foco está cravado aqui. Então, para eu vir aqui a câmera focar, tem que girar o anel e trazer o foco para cá. Tudo que está aqui do meu lado também está em foco. Então, se eu vier para cá e para cá, eu vou continuar em foco também. Quando a gente vai fechando a lente, deixando uma abertura mais fechada, a gente vai ter uma foto mais escura e essa profundidade de campo vai aumentando. Então, para a gente fotografar um grupo de pessoas, por exemplo, a gente tem que usar aberturas mais fechadas para poder focar mais planos, mais pessoas, tá? Assim como para obter aquela foto de fundo desfocado que muita gente gosta, a gente tem que abrir ao máximo essa abertura, o máximo possível, para ter um fundo mais desfocado. A abertura, a profundidade de campo vai diminuir bastante. Então, se você fotografa, se você foca no meu nariz, tá com uma abertura muito aberta, provavelmente minha orelha já vai ficar fora de foco também. E é importante ressaltar que tem um outro fator que influencia bastante na profundidade de campo, que é a distância da câmera até a pessoa que você está focando. Então, se você quer ter um fundo ainda mais desfocado, o que, que você faz? Chega mais próximo possível do seu motivo, da pessoa que você está fotografando. As aberturas de lentes são determinadas por valores de f, tá? Então f2.8, f4, f16, f22. E esse valor ele é inversamente proporcional. Como assim? Uma abertura de f22 significa que ela é bem fechadinha. E uma abertura de f4 ela é mais aberta. A abertura de f2.8 ela é mais aberta ainda. Quando você vai comprar uma lente, ela tem uma abertura máxima, tá? Então você vai ver lá uma lente 50mm 1.8. O que, que isso significa? Ela vai abrir até 1.8, mas ela também tem todas as aberturas mais fechadas, como 2.2, 4, 5.6 e assim por diante. E o que, que significa na prática esse valor f2.8? Se você fizer uma equação matemática, no valor, na letra f, você pega o milímetro da lente. Vamos pegar um exemplo aqui, 110 milímetros. Se você está usando uma abertura de 2.8,
O que significa na prática ali, fisicamente? Se você dividir o 110 por 2,8, vai dar mais ou menos aí uns 40 milímetros, né? Não sei se eu estou acertando o valor, mas é mais ou menos isso. Que esses 40 milímetros é o diâmetro da lente, tá? O diâmetro é a medida de fora a fora, um círculo. Então, nessa abertura, com essa lente, você tem ali uma abertura de 40 milímetros do diafragma. Se você está com dificuldade em focar, vai um pouquinho para trás. Lembrando que toda lente tem a distância mínima focal. Então, cuidado, se você chegar perto demais e não conseguir focar, é porque você está ultrapassando essa distância mínima focal. Para você entender melhor isso, eu vou fazer um exercício com você. Pega a sua mão, fecha um olho, coloca a sua mão na frente do seu olho aberto. Você não vai conseguir enxergar os seus dedos. Conforme você for distanciando, vai chegar mais ou menos essa distância aqui, ó, dá uns 20 centímetros, a gente já consegue visualizar a nossa mão. Essa é a distância mínima focal do olho. E toda lente tem uma distância focal mínima também. E geralmente, lentes com maior zoom, elas têm uma distância maior. Aquelas lentes grandes que usam para fotografar jogo de futebol, para fotografar a lua, elas têm uma distância mínima de 2, 3 metros. Então, é muito comum as pessoas, às vezes, quando não tem muita experiência, pegam uma lente e acaba que não consegue focar muito de perto. Então tenha cuidado a isso. Fotos com fundo desfocado, como são muito desejadas, são fotos bonitas, muita gente, sabendo dessa teoria de aproximar das pessoas e abrir, acabam errando por conta dessa distância mínima. Então tenha isso em mente também. Além desses dois fatores que eu falei, da abertura e da proximidade, tem outro fator também que influencia na profundidade de campo, que é o milímetro da lente, que é o zoom da lente. Lentes com maior zoom vão desfocar o fundo ainda mais, tá? Então, por exemplo, se você usa uma lente muito aberta, aquelas lentes para fotografar paisagem, grandes grupos de pessoas, com milímetros baixos, por exemplo, 16 milímetros, 28 milímetros, são lentes que pegam aí uma grande quantidade, um grande campo de visão. Essas lentes automaticamente focam mais planos, tá? Então é muito difícil ter fundos desfocados com essas lentes, mesmo que você chegue bem pertinho e abram bastante a abertura da lente, ainda assim vocês não vão ter fotos muito desfocadas. Assim como se você usar uma lente de 85mm, de 135mm, você vai ter um fundo bem mais desfocado também. Então esses são os 3 pilares da fotografia. Eu espero que você tenha gostado. Eu quero te convidar para conhecer o meu e-book de fotografia. Para você que está querendo aprender um pouquinho mais, dar um próximo passo, continuar nessa jornada, esse e-book tem mais ou menos 200 e pouquinhas páginas e ele vai te dar uma base muito sólida para você continuar o seu estudo. Também quero pedir para você se inscrever no meu canal, deixar seu like, deixar seu comentário, fala o que você achou desse vídeo. E é isso aí. Muito obrigado.